O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, lançou um novo ultimato e prazo, desta vez para a Índia. Trump declarou que, em 24 horas, aumentará significativamente as tarifas sobre produtos indianos, caso Nova Delhi não comece a abandonar o petróleo russo. Em resposta a isso, a Índia enviou urgentemente o Conselheiro de Segurança Nacional e o Ministro das Relações Exteriores da Índia a Moscou para consultas urgentes. No Kremlin, os apelos para forçar a Índia e outros países a abandonarem a compra de petróleo russo foram chamados de ameaças de fato e declararam que não os consideram legítimos, mas não prometeram ajudar a Índia. Ao mesmo tempo, Trump declarou que está iniciando uma caçada à chamada Frota Sombria de Putin, com a qual a Rússia continua a comercializar petróleo burlando as sanções. Ademais, Trump afirmou que irá buscar uma queda acentuada nos preços do petróleo para interromper totalmente o fluxo financeiro para a Rússia. Em resumo, a situação está esquentando e vale a pena entender o que está acontecendo, o que vamos fazer nesta edição. Meu nome é Alexei Petty. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que pode haver conflitos nas próximas 24 horas, elevar consideravelmente as tarifas sobre importações da Índia. Essa declaração foi feita na noite de 5 de agosto, se falarmos pelo horário de Kiev. Trump criticou a Índia por barreiras comerciais excessivas e cooperação econômica com a Rússia. Segundo o presidente dos Estados Unidos da América, a Índia já possui a tarifa mais alta entre todos, mas isso ainda não é suficiente. Segue uma citação de Trump: eles têm a tarifa mais alta entre todos. Nós concordamos em 25%, mas acho que nas próximas 24 horas vou aumentar significativamente essa tarifa. Porque eles compram petróleo russo, eles alimentam a máquina de guerra de Putin. Anteriormente, o presidente americano enfatizou que Nova Delhi absolutamente não se importa com quantos ucranianos morreram por causa da agressão russa. Novas tarifas contra a Índia foram impostas por Trump em meio a novas sanções da União Europeia direcionadas ao comércio de energia da Rússia. E, a partir de agora, a Índia não poderá vender à Europa produtos petrolíferos feitos com petróleo russo. Trump já havia ameaçado os países que compram petróleo de Moscou com tarifas secundárias de 100%. E agora, o vice-chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos da América, Stephen Miller, acusou a Índia até de financiar a guerra na Ucrânia comprando petróleo e afirmou que isso é inaceitável. Segundo a Bloomberg, a Índia não esperava uma decisão do presidente dos Estados Unidos da América de aumentar significativamente as tarifas contra o país por causa de seu comércio com a Rússia. Eles dizem que esperavam que tudo continuasse como era com Biden, porque, segundo eles, Biden tolerava esse tipo de comércio. Agora, em Delhi, eles estão quebrando a cabeça para descobrir como minimizar os prejuízos. Um funcionário indiano não identificado contou à publicação Bloomberg que a decisão de Trump sobre as tarifas pegou a Índia de surpresa. Na opinião da fonte da Bloomberg, a linguagem de Trump, que chamou a economia indiana de morta, as barreiras alfandegárias de desagradáveis e afirmou que a Índia é indiferente às mortes de ucranianos, foi bastante atípica e soou como um tapa verbal. O governo indiano se prepara para um possível aumento das tarifas dos Estados Unidos da América e busca reduzir as perdas econômicas. No Ministério do Comércio da Índia estão sendo discutidas formas de ajudar os exportadores, especialmente dos setores de joias, têxteis e pedras preciosas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está incentivando a compra de produtos indianos para compensar a queda da demanda no exterior. As autoridades também contam com negociações nos bastidores para tentar reduzir a tensão. Em Delhi, atualmente, está sendo considerada a ideia de acelerar o lançamento do programa de apoio à exportação, para o qual foram destinados 22,5 bilhões de rúpias em fevereiro. Segundo a Bloomberg, o valor pode ser aumentado para ajudar as empresas que estão perdendo para concorrentes com tarifas 15 a 20% mais baixas. Desde o início do ano, a Índia importa cerca de 1,7 milhão de barris de petróleo russo por dia. E todo esse petróleo chega por via marítima, e Trump diz que é preciso acabar com isso. E já foi informado que altos representantes da Índia visitarão a Rússia em meio a essa escalada. Em particular, o Conselheiro de Segurança Nacional da Índia, Ajit Doval, e o Ministro das Relações Exteriores, Subramanian Jaishankar,
virão a Moscou nos próximos dias para tentar entender como sair dessa situação. Uma das opções consideradas é usar a frota sombra de Putin para tentar enganar o Ocidente e fazer passar o petróleo russo como se fosse de outro lugar. Mas até aqui, Trump está pronto para atacar? Segundo o Financial Times, as autoridades dos Estados Unidos da América estão considerando impor sanções contra a frota sombra. Esse cenário está sendo preparado caso o ditador russo Vladimir Putin não aceite um cessar-fogo com a Ucrânia. A inclusão de novos navios da frota sombra da Federação Russa na lista de sanções será o primeiro caso de sanções dos Estados Unidos da América contra Moscou desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro. Essas sanções poderiam reforçar a recente restrição da União Europeia contra a frota sombra, porque a União Europeia já impôs sanções contra mais de uma centena de novos navios no mês passado. No total, a União Europeia restringiu as operações de 415 navios da frota sombra de Putin. Trump planeja tomar uma decisão sobre as sanções contra a Rússia após o retorno de seu representante especial, Steve Witkoff, de Moscou. Ele declarou isso hoje. Além disso, até mesmo o Panamá está impondo restrições rigorosas ao registro de navios comerciais, visando exatamente a frota sombra da Federação Russa, usada para o transporte ilegal de petróleo russo para contornar as sanções. Ainda este mês, o Panamá vai parar de registrar petroleiros com mais de 15 anos de idade, e essa medida tem um impacto significativo no comércio marítimo mundial, porque o Panamá é o segundo maior registrador de navios comerciais do mundo. A nova regra vai afetar diretamente uma parte significativa da frota fantasma russa. Porque a idade média dos petroleiros que transportam o petróleo russo chega a 20 a 25 anos, por isso muitos não atenderão aos novos requisitos e serão rejeitados pelo Panamá, e há mais. Anteriormente, a Autoridade Marítima da Comunidade das Bahamas anunciou planos de excluir do registro os navios pertencentes a empresas russas, ou que participam do comércio com a Rússia e navegam sob a bandeira das Bahamas. O regulador caribenho destacou que qualquer embarcação sob a bandeira das Bahamas que seja alvo de sanções será excluída do registro estatal. Além disso, Trump afirmou que reduzir o preço do petróleo em $10 seria capaz de forçar a Rússia a parar a guerra. Em seguida, ele citou: Putin vai parar de matar pessoas se reduzirmos os preços dos energéticos em mais $10 por barril. Ele não terá escolha, porque a economia dele está em um estado lamentável. E agora, em Moscou, nesse contexto, eles simplesmente gritam sobre injustiça. O Kremlin chamou os apelos para forçar a Índia e outros países a desistirem de comprar petróleo russo de ameaças reais e declarou que não os considera legítimos. Em particular, o porta-voz do Kremlin, aquele bigode falante, Dmitry Peskov, declarou que no Kremlin ouvem muitas declarações que, segundo ele, são ameaças reais e tentativas, cito, de forçar certos países a interromper relações comerciais com a Rússia. Peskov destacou que Moscou não considera tais apelos legítimos e está convencida de que Estados soberanos devem escolher por conta própria seus parceiros comerciais e os formatos de cooperação económica que atendam aos seus interesses nacionais. Mas bem, Peskov precisa se acalmar um pouco, porque a Rússia é um país pária, com o qual todos os países civilizados e sensatos já deveriam ter cortado qualquer tipo de relação há muito tempo. É melhor não ter nenhum negócio com esses russos sujos. Aqui eu vou deixar reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.